Que Ah, bom, legal. Kleber, estar aqui Eu conosco. não estou conseguindo escutar vocês, mas vamos ver Não o que estava vai acontecer conseguindo? aqui. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer de uma maneira muito grande. Faz alguns dias aí, ou melhor, meses que eu não apareço na igreja de Vila Formosa por conta da família, que eu tenho uma criança, o Thomas, que vocês viram agora há pouco aí, que fez parte do... A gente... Ele passou 54 dias na UTI, então eu acredito que faça parte do grupo de risco, a gente tem um pouco de receio. Tem a minha sogra, a minha mãe também, que convive um pouco com a gente aqui, então a gente preferiu segurar um pouquinho e aguardar aí a vontade de Deus para as nossas vidas, não é verdade? E pensando nisso, eu achei que ia demorar muito tempo para que eu pudesse ter o contato, esse calor humano de vocês, apesar de ser sempre virtual. Hoje, graças ao Toninho, obrigado Toninho, obrigado a Mari, a todos esses que indiretamente estão aí na igreja ou estão em casa, dando essa oportunidade através aí da internet, das coisas, para ajudar aquelas pessoas que não estão saindo de casa, não é verdade? A gente sabe que Deus está no comando das nossas vidas, mas que os fins dos tempos também está sendo uma realidade nos nossos dias, não é verdade? E eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Me perdoe se o nervosismo bater forte aqui, tá bom? Me perdoe se por acaso vocês vão tremedor na voz, que isso faz parte do que eu acredito muito, do Espírito Santo estar me usando neste momento, para que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção na vida de vocês. E o objetivo aqui é esse. Me preparei, me pus à disposição, mas o que vai sair daqui para frente é a própria vontade de Deus e nada mais que isso, tá bom? Quero agradecer ao Wagner que aceitou de uma maneira muito forte esse convite de poder estar assistindo lá de Portugal. Obrigado, meu irmão. Saiba que você mora aqui no meu coração, assim como toda essa galera da Vila Formosa também. Obrigado, pessoal. Antes da gente começar o nosso culto, eu quero fazer uma oração com vocês. Uma oração muito pertinente para esse momento, porque é o momento em que Deus vai fazer parte desse culto. O Espírito Santo já está fazendo parte desse culto, e eu vou pedir para que ele tome a frente de cada palavra que for dita aqui, para que ela seja atingida os seus objetivos, que é o meu coração, o coração de vocês e a nossa mente. Vamos fazer uma oração? Amantíssimo Deus, ó Pai que estás no céu, obrigado pela oportunidade de estar aqui sendo um canal de bênçãos, um instrumento em tuas mãos. Foram preparados, ó Deus, algumas coisas, mas o único objetivo aqui é que o Senhor fale aquilo que é necessário para cada um de nós, e principalmente para mim, ó Pai. Para que esse pecador que está aqui não seja exaltado, mas que sim, o teu nome e a tua palavra seja exaltada neste momento. Esteja com cada um que está aqui presenciando este culto e aqueles que não puderam estar também, para que o Santo Espírito habite no coração de cada um e que possamos sim, ó Deus, entender o teu poder e a tua grande glória. Esteja conosco hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. O título de hoje, quando o Toninho me chamou, ele falou: Kleber, eu preciso que você pregue. Eu falo para vocês que é muito difícil para mim estar aqui. Eu me sinto como se estivesse no púlpito falando para vocês. E para mim é algo muito importante. E eu fiquei pensando comigo, o que falar? O que dizer? Eu tinha muitos assuntos que a maioria das vezes a gente busca, né, estudar um pouco a palavra de Deus. A gente tem a oportunidade de fazer os cultos em casa, de estar sempre municiando daquilo que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E eu fiquei muito aflito sobre o que falar, sobre o que trazer. Mas o poder de Deus ele é tão grande que ele coloca na nossa mente algo muito importante. E o que ele colocou na minha foi assim: qual o sentido da vida? Ou melhor, qual o sentido da sua vida? O que você busca para a sua vida? Porque é muito fácil a gente, nos dias de hoje, poder entender qual o sentido da vida pelo que o mundo nos apresenta. E o que eu quero trazer para você aqui, o que eu quero que o Espírito Santo mostre a você e a mim principalmente, é qual o sentido da sua, da minha vida. O que você espera daqui para frente?
O que você fez para trás? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, junto comigo aqui, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Abra comigo, por favor. Aqui em Tiago, aqueles que todo mundo já conseguiu abrir aí? Tá tudo certinho com vocês? Vou dar um tempinho para vocês terem a oportunidade. Deixa eu passar um pouquinho aqui no computador para ver todo mundo. Bacana. Em Tiago 4,14 diz o seguinte: digo-vos que, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O que Tiago quis dizer aqui? Que a minha vida e a sua vida é um vapor. Ele aparece por um pouco e depois se desvanece. Precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Você precisa entender o que é a sua vida. E é isso que eu vim trazer para você neste momento. Algo que acontece muito quando você começa a refletir sobre você, é uma pergunta que interessa a todo mundo. O que eu estou fazendo? Para onde eu irei? E qual o significado da vida? Essa é uma pergunta que vem sempre acalentar os nossos corações. Eu comecei a meditar sobre a minha vida e sobre a vida de todos nós aqui neste mundo. E quando você começa a meditar sobre isso, quando você começa a entender um pouco a respeito disso, você começa a voltar ao passado. E eu tive o privilégio de buscar algumas fontes, algumas informações sobre o tipo de coisas que nós fazíamos no passado. Um exemplo claro que eu quero trazer para vocês: as brincadeiras dos anos 80 e 90. Aqueles que são dessas décadas, né? Não me exclui dessa, também sou um pouquinho dessas décadas. A gente teve o privilégio de brincar de algumas atividades que sempre interagiam com outras pessoas. Uma dessas atividades era a brincadeira do stop, a qual você escrevia no papel com letras e tudo mais e ia buscando palavras. E aquele que terminasse primeiro, aquele que falasse o maior número de palavras, ganhava. Tinha uma brincadeira que você batia um pauzinho no outro e corria para um lado jogando bolinhas. Tinha o bate-figurinha, pique-esconde, pula-corda, várias e várias brincadeiras dessas décadas que faziam com que nós tínhamos o privilégio de interagir com as pessoas. Brincadeiras em que tornaram o Kleber e muitas outras pessoas que aqui não estão nos assistindo pessoas melhores. Melhores em interação, em amizades, em valores, porque nós aprendemos a valorizar o ser humano. Nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas. Isso era muito, muito importante. E quando você viaja no tempo e você chega nas brincadeiras de 2020, eu me surpreendi quando eu comecei a fazer essas pesquisas. As brincadeiras me trouxe crianças, e isso não isenta o meu filho muitas vezes, brincando com a tecnologia, com o tablet, com os celulares, com os videogames, com os robôs. O que isso nos traz? Brincadeiras isoladas, no seu mundo virtual. Não mais no mundo exterior. Não mais no mundo externo. Agora você tem mundos paralelos. Mundos a qual a tecnologia te traz. Nessa pandemia, eu confesso a vocês, é muito difícil educar. Eu, como pai de primeira viagem, tive que me desdobrar, estou tendo que me desdobrar. A minha esposa nem se fala. Não é simples educar uma criança em tempo de isolamento. O que você tem a oferecer? Eu tenho que trabalhar e tenho que educar. E tenho que brincar. É difícil, irmãos. É preciso muita oração. Pedir muito a Deus.
para dar sentido à vida. Por isso que eu estou voltando no tempo e mostrando a sua infância, a minha infância e a infância dos pequenos de hoje. Qual o sentido da vida dessas pessoas? O meu filho, por exemplo, qual o sentido da vida dele hoje? Será que é a tecnologia? Será que é as brincadeiras? O que que é? Eu não sei. É uma criança de quase 2 anos, tem 1 ano e 9 meses. É difícil compreender. Mas o que eu quero trazer para vocês é algo muito importante. De que Deus tem preparado muitas coisas para nós. Mas se você remeter agora aos adultos, vamos procurar pegar um pouquinho os adultos. O que que os adultos estão tendo como propósito de vida? O carro do ano é um propósito de vida. A casa perfeita é um propósito de vida. A viagem dos sonhos é um propósito de vida. Eu sou, eu posso, eu consigo. É a lei do sucesso. Será que tudo isso englobando traz a você a felicidade tão buscada? O celular top do ano acabou de ser lançado o iPhone 12. Será que não é esse o celular que você tanto queria? Será que não são essas coisas que alimentam o seu coração? Não, Kleber. Não é isso. Foi feita uma pesquisa, irmãos. A revista britânica Journal of Humanistic Psychology publicou em 2003, um relatório de um grupo de psicólogos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, que se dedicou a analisar as palavras de 200 pensadores. O escritor Oscar Wilde, ao imperador Napoleão. A conclusão do estudo é que é preciso desfrutar a vida enquanto for possível. A vida é para ser desfrutada. O sentido da vida que durante séculos pensadores, filósofos em geral, os seres humanos buscaram, foi desvendada. A vida é para ser desfrutada. Esse é o sentido da humanidade. É isso que a humanidade prega para mim e para você. Mas eu quero te mostrar agora o que a Bíblia traz para você. Qual que é o sentido da vida para mim e para você? Não perca essa parte do que eu estou te falando. Eu vim no princípio mostrar a sua infância, a interação com pessoas, a qual que tudo para você era alegrias e felicidades. Muitos não tiveram essa oportunidade, tiveram que trabalhar muito durante a infância. Trabalhos, muitas vezes que hoje, muitas vezes não, hoje é totalmente condenatórios. Mas tiveram brincadeiras, interações com os seres humanos, vivendo o mundo externo. No mundo de hoje, as crianças agora, por causa de uma pandemia, ou seja lá o que for, são dominadas a sua educação e as suas brincadeiras à tecnologia. Porque a tecnologia é o que era o momento. O saber se multiplicaria. E é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Só o que a Bíblia nos fala sobre o sentido da nossa vida? Eu mostrei o lado do que o mundo prega. Agora vamos para o lado de Cristo. Abra suas Bíblias em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Todo mundo encontrou aí? Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João diz o seguinte, que a vida é algo que vale a pena brigar. Vale a pena. Sua vida, ela não foi feita por acaso, meu irmão. A vida, ela foi feita com um propósito. Quando Deus, no princípio, ele criou o Verbo estava com Deus.
Todas as outras coisas foi feita por intermédio dele, e sem ele nada poderia ser feito, porque tinha um propósito. Foi feito um plano para que eu e você estivéssemos aqui. Nesse momento, você tem que entender que Deus planejou esse momento. Não é o acaso. A vida é algo que vale a pena você brigar. Você tem que brigar pelo aquele propósito. Você não tem que aceitar o que as pessoas colocam na sua vida, mas o que Deus coloca. Vamos ver um pouco mais? João, no mesmo livro de João, no capítulo 10, versículo 10. Vamos um pouquinho mais para frente. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar ou matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Vocês sabem o que é vida em abundância? Vida em abundância é algo que me surpreendeu quando eu li esse texto. Eu consigo falar que pessoas, elas têm muito dinheiro, pouco dinheiro. Muitas propriedades, poucas propriedades. Agora, falar que tem muita vida e pouca vida, eu não tinha ouvido até entender esse verso. A vida, ela é quantificável. Você consegue ter muita vida. E aqui o que Deus diz é o seguinte, de que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para te dar vida. E vida em abundância. Qual o sentido da sua vida? Cristo te dá vida. Cristo te dá muita vida. Não perca. A vida é algo que vale a pena brigar. A vida é quantificável. Agora vamos ver em Isaías 45, 18. Abra aí. Isaías 45, versículo 18. Olha o que a Bíblia nos fala mais alguma coisa a respeito da vida, da minha e da sua vida. Isaías 45, 18 nos fala o seguinte: pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, e foi ele que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que seja habitada. Diz ele, eu sou o Senhor e não há outro. A vida, ela tem um propósito. Vocês foram planejados por Deus para viver neste mundo. Houve um planejamento. Não é por acaso. Se você até agora não entendeu o sentido da sua vida, eu quero que você comece a ver essas peças que estão soltas no ar, que eu estou colocando aqui para vocês comecem a unificar tudo isso. Eu vou deixar elas soltas mesmo. Entenda, a vida é algo que vale a pena brigar, a vida é quantificável e a vida tem um propósito. Você foi planejado para estar aqui, para viver aqui. E foi planejado por Deus. Agora eu vou trazer para vocês mais um verso. Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 6. Vamos lá em Mateus? Capítulo 5, versículo de 3 a 6. Tá dando para entender legal, pessoal? Tá ouvindo bem aí? Bacana. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 6. O que fala Mateus capítulo 5? Fala das bem-aventuranças. Olha que bacana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
O 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos parar por aqui. Você prestou atenção a uma coisa? O termo bem-aventurado ele é um termo meio que antigo, né? Vamos trazer para o mundo de hoje, para a linguagem de hoje. Bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes. Aqui, quando você analisa esse verso, você começa a entender algo diferente do que Deus quer colocar para a minha vida e para a sua. Bem-aventurados, ou melhor, felizes os pobres de espírito. Felizes os que choram. Felizes são os mansos. Felizes os que têm fome. Felizes são os infelizes. Vocês conseguem ver aqui os mundos paralelos? O mundo fala que felizes são os ricos. O mundo fala que felizes são os que estão sempre alegres, sorridentes. O mundo fala que felizes são os fortes. Felizes são os que têm fartura. O que a Bíblia diz? Nesse verso, felizes os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, os que têm fome. Conseguem entender? Felizes são os infelizes. O que eu aprendo com esse verso? Eu aprendo que na ótica de Deus, sob o propósito da minha e da sua vida, não é a mesma do que o mundo prega. A ótica de Deus, meus irmãos, é diferente. A ótica de Deus não é aquilo que eu e você acha, mas é o que é o mais correto possível. Deus entende que quando eu e você, nós não estamos muito bem, nós estamos ruins ou na pior, é quando nós estamos mais sensíveis a conhecer e a olhar o plano de Deus para mim e para a sua vida. Se você parar e colocar um marco na sua vida agora, faz assim, ó, na sua vida e marca esse ponto. Você pode chegar para mim e falar assim, Kleber, nesse ponto da minha vida, eu estou sofrendo. Nesse ponto da minha vida, eu estou perdendo pessoas queridas. Neste ponto da minha vida, a minha vida não tem propósito. Você pode declarar muitas coisas. Só que para de ver o ponto e começa a ver, coloca a sua vida numa linha. Coloca ela numa linha. Traça uma linha na sua vida. E começa a ver todos os marcos de que foram traçados durante todo este período. E você vai entender. Se você chegou até aqui, é porque a sua vida agora tem significado. A minha vida, meus irmãos, ela foi exatamente isso. Eu conheci a palavra de Deus em 1996. Eu tive uma trajetória com Deus muito grande. E hoje, em 2020, eu posso dizer para você, eu tive a experiência de conhecer verdadeiramente a Deus. E eu falo isso para vocês, não é para me vangloriar, não. É porque no momento pior do marco da minha vida, foi quando eu fiquei suscetível, o meu coração se abriu para que a presença do Espírito Santo fizesse a diferença. E o que eu quero trazer para vocês é isso. Se você não teve a experiência com Deus, peça. Porque o seu valor da sua vida, ela é muito importante. Você não sabe o que Deus tem planejado para você. Você não imaginou o que Deus tem buscado para você. Sua vida pode estar terrível agora. Você pode estar com a mente muito abalada. Você pode estar com um terrível problema que eu não consigo imaginar. Sim, pode estar. Só que Deus é contigo. Deus é contigo. Ele sabe do seu problema. Olha para trás e vê quantos outros problemas você teve. E ele não esteve contigo?
Ele não mostrou para você o propósito da sua vida? Eu creio que sim. Comece a refletir sobre isso e você verá. Felizes são os infelizes. Agora vamos para o último verso para eu poder concluir esse pedaço. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: temei a Deus e guardai os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se você pegar um pouquinho o livro de Eclesiastes, esse verso ele se refere com clareza a uma palavrinha chamada vaidade. A palavra vaidade, ela é uma palavra que, se você pegar no seu sentido, vaidade. É algo passageiro, é algo que vai embora. E nos remete àquilo que nós estávamos falando sobre o verso de Tiago 4,14. De que a vida é um vapor. O que eu quero trazer com isso para vocês é que vocês têm que ter em mente: a vida é algo que vale a pena ser brigada. Então não despreze a sua vida. Não entenda que a sua vida é algo sem valor, mas ele é algo para ser brigado. A vida ela é quantitativa e só em Cristo você tem vida em abundância. A vida ela tem um propósito e você foi planejado para viver. Felizes são os infelizes. Então entenda, se você está passando dificuldades, na ótica de Deus, é diferente a felicidade do mundo e a felicidade com Cristo. E por último, entenda que tudo nesse mundo é vaidade. Tudo é vaidade. E eu quero trazer algumas informações para vocês. Eu não apresentei um pouquinho sobre o que eu faço. Vou falar para vocês agora. Eu trabalho desde 2004 com tecnologia. Estão fazendo agora, fez 16 anos que eu trabalho na área de sistema da informação. Sou formado eu tenho um MBA em desenvolvimento de software e web, tá? Trabalho numa instituição financeira multinacional. E recentemente eu fui migrado de um departamento onde eu tratava de pessoas e sistemas e me migraram para uma área que é chamada de SRE, tá? Que é tipo um engenheiro de software, alguém que trabalha diretamente em intervenções de software, tá bom? Que ele traz, assim, como é que eu posso dizer? Melhorias em processos. E essa mudança, essa migração que me foram feitas, eu não entendia muito bem. Não era aquilo que eu estava buscando como propósito de vida. Mas como aquele emprego foi uma oração a Deus, como esse emprego que eu trabalho hoje, foi um pedido que eu fiz a Deus, e ele prontamente me respondeu, eu aceito e sigo da maneira como é. E sempre colocando a Deus em primeiro lugar. Só que para minha surpresa, neste meu trabalho, eu aprendi que eu tenho que tomar conta de algo chamado automação. E ao conhecer um pouco de automação em tecnologias de alto nível, eu comecei a me surpreender. E eu queria dividir isso com vocês, tá bom? Que é algo que eu quero trazer para vocês como tecnologia para a sua vida agora em 2020 e para os tempos futuros, tá bom? Quando eu falei a respeito de vaidade, um pouco tempo atrás, eu estava mostrando para vocês que não importa o que esse mundo faz por você. Tudo é vaidade. Tudo passa muito rápido. Há pouco tempo atrás eu era uma criança, uma adolescente, um jovem. Hoje eu já estou passando da fase adulta e já estou seguindo a vida. Sou pai, já tenho responsabilidades que antes então não existia. Está passando tudo muito rápido.
E ao perceber isso, o mundo, ou melhor, a indústria do comércio e da tecnologia, tiveram uma ideia surpreendente. Começaram a perceber que as pessoas elas precisam criar mundos paralelos. Você precisa ter o seu mundo normal e o mundo virtual. Foi aí que houve o boom da internet, dos smartphones, da tecnologia, enfim. Tudo isso veio para te apresentar um mundo paralelo. Se você ainda não percebeu isso, eu vou chegar em você. Segura um pouquinho. Quando eu falo em mundo paralelo, o que eu quero dizer? Existe um momento na vida do ser humano em que o meu objetivo de vida é ter um carro novo. Eu quero ter um carro novo, uma casa nova. A partir do momento que eu conquisto isso, conquisto o carro novo, conquisto a casa nova, ela se torna a maior felicidade que eu pude ter na minha vida. Só que meses depois, ou quem sabe para alguns dias depois, aquele carro novo já não é tão novo. Eu preciso do próximo, do próximo e do próximo. O que isso quer dizer? Foi perceptível pela indústria do comércio e da tecnologia que o ser humano, ele se sente feliz quando não tem a Cristo, logicamente, pelo mundo, se sente feliz quando consome. Quando você consome, aquilo te dá um prazer de satisfação, de inovação, de ciclos de felicidades. E aí, por isso, todo mundo entendeu que é necessário fazer as pessoas consumirem. Beleza? Compreendendo até aqui? Que isso é o que eu e você muitas vezes fazem. Nessa pandemia, quem teve os maiores lucros? Foram as empresas de e-commerce, vendas pela internet. Foram os maiores lucros, porque todo mundo ficou recluso. E as pessoas começaram a perder o sentido externo e começou a alimentar o seu sentido interno. Agora vamos lá. Kleber, me diz o que você está dizendo sobre isso. O que você quer dizer com tudo isso? Eu estou levando você para o sentido da vida. Existe um filme que foi lançado recentemente. Eu assisti trechos dele, não assisti tudo, confesso. Chama O Dilema das Redes. Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. O foco desse filme é explicitar a manipulação sofrida pelos usuários da rede social com o objetivo de propiciar ganhos financeiros às empresas. Para isso, as redes usam tecnologias de capitalismo e vigilância e de mineração de dados. O filme ele discute exatamente como cada elemento de design de redes pretende nutrir o vício do usuário, o uso para influenciar a política, o impacto na saúde mental, incluindo a saúde mental de adolescentes e o aumento de taxas de suicídio entre eles. E seu papel na disseminação das teorias. O filme traz isso, gente. Quando eu comecei a ver um pouquinho ele, eu me senti horrorizado. Porque ele fala exatamente daquilo que acontece na minha vida hoje. O que eu quero dizer para vocês? Se você quer ter uma experiência pequena, eu acredito que muitos de vocês já passaram pelo que eu vou falar agora. Vocês já acessaram alguns sites, seja eles sites qualquer, Google ou qualquer um outro, a qual vem uma propaganda falando: você aceita ou você permite que o nosso site utilize o cookies para melhorar a sua navegação? Ele não dá a opção de não, ele só dá a opção de aceito. Vocês já perceberam isso? Quando você acessa qualquer site, ele vai trazer para você: deseja aceitar essa parte? Você deseja que eu acesse, que eu veja o seu histórico no seu navegador? Como você quer ver a matéria atrás, você geralmente clica no sim. Eu quero. Quando você clica isso, o que isso significa, Kleber? Para mim não teve efeito nenhum, tá tudo normal. O que eu quero te dizer, irmãos, é que esses sites, quando ele acessa o cookies do seu navegador, ele está acessando coisas que você viu tempos atrás. Um exemplo claro, acho que vocês talvez podem ter passado por isso. Quando você tentou comprar alguma coisa, um móvel, uma cadeira, você acessou a internet, ouviu uma cadeira, eu gostei dessa cadeira. Você clicou nela, visualizou, depois você falou: mais tarde eu compro, e fechou. Lembra disso?
Aí, de repente, passado alguns momentos, você vai acessar outra coisa e, de repente, aparece a cadeira na sua tela. Várias vezes ela começa a aparecer. Por quê? Porque os sites pegaram o cookies, o histórico de navegações passadas, e começam a explodir na sua tela, mostrando para você que você precisa comprar, mostrando para você que a sua satisfação está em adquirir aquela cadeira. Aquela cadeira se tornou algo como objetivo para a sua mente. E as redes sociais, elas estão aliadas a isso. Saiu recentemente uma lei chamada Lei LGPD, que é a Lei de Proteção aos Dados. Muitas pessoas nas empresas estão tentando ler e aderir a isso. Por que o mercado, por que o governo brasileiro aderiu a essa lei? Porque algo grande está por vir. E eu quero trazer para vocês o seguinte. Tem uma matéria que saiu recentemente, que eu pesquisei, que está lá num site sobre supercomputadores, no Olhar Digital, tá? Exatamente, a Shirley estava colocando aqui que às vezes ele pede para acessar os microfones, é isso mesmo, Shirley. Às vezes tem sites que pedem para acessar seu microfone, acessar a sua câmera, porque eles querem colher o que está acontecendo à sua volta. Isso também é algo da tecnologia, pessoal. Alguns smartphones estão habilitando algumas bolinhas na frente, em cima, nos celulares, para quando você acessar o aplicativo, ele acionou ao seu microfone de forma automática, que ele começa a captar o que está falando em volta. E isso já acontece agora, tá? E vamos voltar aqui. Obrigado, Chile, pela contribuição. Nos supercomputadores, vai chegar um supercomputador nos Estados Unidos agora em 2021, tá? O site Olhar Digital me trouxe a seguinte matéria. Se vocês quiserem depois, me aciona, alguém aí que estiver aí, pode falar com a Mari, tem o meu telefone, pode me acionar que eu mando os links para vocês, tá bom? De todas essas matérias que eu estou passando aqui. O supercomputador deve ser capaz de executar mais de 1,5 exaflops de processamento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem computadores que são feitos agora, tá? Que eles são capazes de alimentar, de processar zilhões e zilhões de dados do mundo inteiro em milésimos de segundos. O que eu quero dizer para vocês? Está por vir em breve uma tecnologia chamada 5G. Acho que alguns aqui já tiveram em suas casas aquela tecnologia de fibra ótica que fala, ó, nós temos a tecnologia 2.4, agora tem a 5G, só para você começar a se familiarizar, mas ela não é a 5G de verdade. A 5G que eu estou falando vai vir para o seu smartphone. Se você acha que a sua internet ela é um pouco lenta, você não tem noção da rapidez do que está por vir. E já já eu falo sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o supercomputador ele tem capacidade de multiplicar, ou melhor, de processar de forma monstruosa dados do mundo inteiro em segundos. E o que isso é importante? É importante porque existe agora uma plataforma chamada Big Data, quer dizer, grandes dados, que ela serve para armazenar dados do mundo inteiro. Existe uma tecnologia, uma plataforma chamada Cloud, ou melhor, computação na nuvem. O que é essa nuvem? São grandes centros de armazenamento de dados e processamentos, a qual vai ser alimentado com os dados das pessoas, do seu smartphone. Tudo aquilo que você pega vai ser direcionado para ser feito o quê? Análises desses dados com supercomputadores e poder ter um perfil do brasileiro, um perfil do paulista, um perfil do pessoal da Vila Formosa e assim poder segregar dados. Isso já está sendo possível. Não se espante. Daniel falou, saber se multiplicaria. E eu estou falando de 2020. Vou trazer mais informações para vocês. Quando eu falei para vocês sobre a automação, que é a área que eu estou trabalhando agora, a automação ela é um sistema automático de controle pela qual os mecanismos elas verificam o seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, sem a necessidade de interferência humana. É isso mesmo. Hoje, a minha área, a qual eu trabalho nesta instituição financeira,
ela é determinada para me pegar processos que as pessoas fazem como rotineiramente, manual, em computadores e transformar ela em robôs, tá bom? Então vamos colocar o seguinte, você costuma fazer uma planilhinha Excel com alguns dados, algumas coisas? Nós pegamos isso e transformamos de forma automática para que ela venha para você sem a necessidade de você fazer nada. É exatamente isso que eu estou fazendo. Isso é só um exemplo básico, mas é a automação. Isso é o que está chegando no mundo de hoje. A tecnologia 5G, ela é a internet móvel de quinta geração, tá? Eu estou falando muito de tecnologia, está se tornando um pouco maçante, eu sei. Mas é informações que eu preciso trazer para você para chegar num contexto, para você começar a entender. Quando eu falo de 5G, eu estou falando de muito dado, gente. Muita informação que você produz, tá bom? Informações sobre o que você faz para ser passado para indústrias, para ser passado através de smartphone, para o mundo externo, para a internet, que não tem dono. Quem é o dono da internet? Não tem dono. É distribuída essa informação. Através de tudo isso, vai ser possível ter automações de tudo quanto é lugares. Hoje é possível controlar muitas coisas pela minha voz. Ao falar, uma luz apaga, uma luz acende. Isso é a tecnologia que está vindo aí. Agora eu vou trazer algumas coisas para vocês entenderem que vai acontecer no futuro. O primeiro smartphone implantado no seu corpo estará disponível em 2025. São estudos que os cientistas estão fazendo. 80% das pessoas estarão na internet em 2023. 10% das pessoas usarão roupas conectadas com a internet em 2022. 90% das pessoas terão acesso à internet em 2024. 90% das pessoas com acesso a armazenamento ilimitado agora em 2020, como já tem muitos espaços na nuvem. 1 trilhão de sensores conectados à internet das coisas. O que é a internet das coisas? É você abrir uma porta por um smartphone, pela voz, você apagar uma luz, diminuir uma luz, desligar um aparelho, tudo com a voz. Isso é a internet das coisas. 10% dos carros em 2026 serão autônomos, não precisarão de motorista. A Uber está trabalhando com protótipos a qual os carros andam sozinhos. Drones estão começando a ter as suas configurações para levar coisas pelos ares em alguns países. Isso é a nova tecnologia do mundo de hoje. E agora, pasmem, meus irmãos. Agora, em 2020, estava para ser lançado no Brasil o site Starcy. Ele trouxe essa informação aqui que eu pesquisei. 5G no Brasil vai ficar para 2022. E sabe quando que ele ia ser lançado? Agora, em março de 2020. Teve que ser prorrogado devido à pandemia. O encontro sobre o pacto global entre o Papa foi adiado. E ia acontecer quando? Em maio. Os líderes do mundo inteiro iriam se juntar para ter um pacto global. Tecnologias avançando, a política trabalhando. O que isso tem a ver com a minha e a sua vida? O saber se multiplicaria. Muitas coisas estão por vir. 5G, Papa se reunindo. Os anjos do céu segurando os 4 ventos. Ouviram uma pregação do pastor Rodrigo, e a qual eu gostei muito daquilo que ele falou. Ele disse que, na ótica dele, é só uma opinião, e eu concordo com ele, na ótica dele, era para ser solto. Agora, um desses ventos. Mas Cristo, Deus falou, segura mais um pouco, porque o meu povo não está pronto ainda. A misericórdia de Deus por segurar esse vento mais um pouco foi por minha causa e por sua causa. O que eu quero dizer é que a tecnologia avança de uma forma avassaladora. Que se você não prestou atenção no que o mundo está rolando por fora do seu mundo, porque nós temos a mania de estar na igreja, de estar vivendo a nossa vida. Nós temos a mania de se preocupar com a vida do próximo.
Nós temos a mania de se preocupar com a briga com a minha esposa porque deixou um copo sujo. Nós temos a mania de brigar por causa de coisas pequenas. De brigar com um filho porque o filho fez uma coisinha errada e não dialogar com ele, não brincar com ele, não dar atenção para ele. Nós se prendemos a coisas pequenas. E o que eu quero trazer para você é qual o sentido da sua vida. O mundo não está parando por sua causa. O mundo não está parando por sua causa. O propósito de Deus está às portas. O propósito de Deus, como eu li no verso anterior, é vida e vida em abundância. O que você quer para a sua vida? Você quer continuar a brigar por coisas pequenas? Você quer continuar a perder o seu espírito o seu espírito de alegria, aquilo que Cristo coloca no seu coração por causa de migalhas que caem ao chão? Entenda o propósito de Deus. Felizes são os infelizes. Não lamenta somente por aquilo que está acontecendo na sua vida, meu irmão. Olhe para o seu passado e veja o que Deus fez para a sua vida. Saia dessa caixinha que você vive e volta e olha ao redor do que está acontecendo. Tecnologias estão vindo de forma avassaladora contra o tempo para fazer coisas que você e eu não imaginávamos. O Covid-19 é só algo, uma gota daquilo que está por vir. O Covid-19 é simplesmente um nada perto do que está por vir. O que você está fazendo da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Eu quero que você pense. Eu quero que você responda para si mesmo. De que isso aqui não é uma brincadeira. Não é um mundo paralelo. É a sua e a minha realidade. Os quatro ventos estão seguros. Em Apocalipse 7:1 diz o seguinte: depois desses eventos, observai 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra, a evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Então ouvi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo, e ele brandou em voz grave aos 4 anjos, a quem havia sobre concedido o poder para produzir destruição sobre toda a terra. Deus está tendo misericórdia de mim e de você. Por isso, por favor, pare de se importar com coisas pequenas. O mundo e a tecnologia está avassaladora. Antigamente, eu ouvia muito dizer que as máquinas substituiriam os seres humanos. E eu custava a entender. Hoje eu faço parte disso. E o que é pregado dentro da empresa é: não temos o que fazer. É o que o mundo está carregando a empresa para isso. E os concorrentes estão fazendo isso. As outras instituições financeiras estão fazendo isso. Então, a instituição que eu trabalho, ela precisa seguir dessa forma. E nós estamos conversando com as pessoas para que elas mudem os seus hábitos. Parem aquela vida monótona. Alimente os estudos para outras tecnologias e avancem junto para não perderem os seus empregos, porque ainda tem espaço para muita coisa. É isso que é pregado. Eu não acreditava que seria possível, mas hoje eu falo para vocês: tomem muito cuidado com a vida de vocês. Porque Deus tem um propósito. Ele colocou um propósito na sua vida. E eu quero abrir o penúltimo verso para a gente encerrar, em João capítulo 17, versículo 3. Vamos abrir lá em João 17, 3? João 17, 3 diz o seguinte: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Agora eu volto à pergunta do início. Qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é conhecer a Deus, o único
e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Porque esse é o sentido da vida eterna e felicidade plena, e não o mundo. Se você magoou alguém da sua família, peça perdão. Isso não é nada por aquilo que está por vir. Se você está com raiva da sua esposa, do seu esposo ou do seu filho, dialogue, peça perdão, abraça, diga a ele que você o ama, diga ao seu familiar que você o ama, diga às pessoas ao seu redor que você os ama. Porque o propósito da sua vida não é esse mundo. Você é um peregrino em terras estranhas. Esse mundo foi criado com um propósito para você, mas a partir do momento que ele se corrompeu, você não faz mais parte desse mundo. Deus tem preparado algo maravilhoso para você. O que eu quero trazer para você agora é o que está escrito em Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te considerará os desejos do teu coração. Em João 10:10, como eu li, diz: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Agora, você entendeu qual é o sentido da vida. O sentido da sua vida, o sentido das nossas vidas. Você não foi feito para este mundo. Você não foi feito para viver aqui. Você foi feito por Deus para viver em amor, em graça, em vida eterna. Que Deus os abençoe, que Deus esteja contigo, que a graça do Senhor Jesus acalanta o seu coração. Entenda, a tecnologia está aí avassaladora, mas o nosso Deus, ele é maior do que tudo. Dá medo a Covid-19, e por ela ser a gota do que está por vir, dá medo. Mas nós temos um Deus que é tremendo. E que Ele sabe o que deve fazer com você. Por isso que Ele fala, conhecesse a Ele, que esse é o segredo da vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E que possamos sempre estar ao lado de Cristo. Mário?